esse é o nosso segundo vídeo do sistema digestório, ainda falando sobre as funções do sistema digestivo, tá? Nós falamos lá no primeiro vídeo sobre a transformação mecânica e química dos alimentos, que é uma função do sistema digestivo, tá? Terceira função, transporte de alimentos digeridos, né? Água e sais minerais dos capilares sanguíneos da mucosa para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. Então, esses alimentos, a partir do momento em que ele é transformado em bolo alimentar, transportado para o estômago e digerido, ele vai ser absorvido a água desse alimento e os sais minerais, e aí a gente inclui nutrientes, proteínas, vitaminas, né? E ele vai ser absorvido através dos capilares sanguíneos, né, para chegar até no sistema circulatório mesmo, propriamente dito, as veias e artérias, né? A eliminação, quarta função, eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, juntamente com o resto de células descamadas da parte do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz do intestino. Então, a partir do momento em que o alimento é digerido lá no estômago, é absorvido o que serve para o corpo e é descartado o que não serve, tá? Então, como é que há esse descarte? Vai ser liberado para o sistema intestinal, né? Intestino delgado, intestino grosso, e aí vai ser transformado em bolo fecal. Existem substâncias que elas vão ser retiradas do nosso organismo através do que? Da urina também, ok? E como é que acontece a digestão dos alimentos? Ingestão de alimentos. A quantidade de alimento que a pessoa ingere, ela é determinada em grande parte pelo desejo em alimentar-se. A esse desejo nós vamos chamar de fome. Qual é o primeiro passo para que você se alimente? Não é sentir fome? A mesma coisa, é isso que acontece no nosso organismo. Para que haja a necessidade de alimentação e abastecimento do nosso organismo por esses nutrientes, o nosso corpo, ele providencia, através do nosso sistema nervoso central, um desejo, um sentimento, para que haja a necessidade do indivíduo alimentar-se. Se nós não temos fome, nós não alimentamos o nosso corpo. Se nós não alimentamos o nosso corpo, nós não vamos supri-lo com os nutrientes necessários para que haja vida no nosso organismo, tá? O tipo de alimento que a pessoa vai querer quando ela sente ela se sente fome, vai ser determinado pelo apetite, tá? Então, isso vai depender do gosto individual de cada um. É claro que a consciência alimentar, ela é muito importante, porque se a gente for depender sempre às vezes do nosso desejo, a maioria de nós, eu não digo todos, porque realmente existem pessoas muito bem disciplinadas, sempre vai querer comer bobagens, besteira, né? Principalmente envolvendo açúcar. E aí come muito lanche, come esses alimentos que na realidade vamos dizer assim, que é lixo ingerido por nós, porque eles não suprem a nossa necessidade de nutrientes do nosso organismo e só produz o que? Energia, porque é muito açúcar. E aí cria o que? Gordura, tá? A ingestão alimentar se limita aos mecanismos da ingestão, especialmente mastigação e deglutição. E aí a gente tem que ter sempre muito cuidado com o que a gente vai ingerir. Por quê? Porque esse alimento
como eu falei anteriormente, ele pode ser saudável para o nosso organismo, como também pode ser prejudicial. Existem alimentos que podem até nos causar incômodos imediatos a partir do momento em que ele é ingerido. Função digestória, iniciando pela boca. A boca é a via de ingresso do alimento. Ela possui função mastigatória, de sucção, de deglutição, as primeiras fases da deglutição, de secreção salivar, e ela ajuda nesse sentimento, nesse desejo, nessa sensação de fome e sede. Tá? A via de ingresso sempre vai ser pela boca, começa a mastigar, ou seja, triturar aquele alimento que entra para que ele se transforme em bolo alimentar, né? Sucção, deglutição e assim sucessivamente, como eu já tinha falado. Mastigação. Os dentes são adaptados engenhosamente para que haja uma mastigação adequada. A quantidade de dente que nós temos na boca, ela é o suficiente e o necessário para que haja uma mastigação adequada. Hoje em dia, a gente já observa nos dias atuais que a falta de um dente que seja, ele vai prejudicar ou a fala ou a mastigação ou esteticamente a face de uma forma geral. Tanto que hoje, para se extrair um dente, só se não conseguir que haja uma manutenção adequada e uma restauração por parte da odontologia. Diferente inicialmente, né, há muitos anos atrás, que qualquer coisa arranca o dente, tira o dente. Né? Então, hoje, muitos dos idosos, né, acima de 70 anos, se vocês observarem, são raros os idosos acima de 70 anos que possuem todos os dentes ou realmente se possui algum dente que seja. A maioria deles usa prótese dentária, tá? Os dentes anteriores, eles vão possibilitar a ação de cortar o alimento, e os posteriores, tá? Principalmente aqui os molares, eles vão realizar a trituração do alimento. A gente observa pelo próprio formato do corpo, do dente, que a função dele é bem específica. Se você tocar nos seus dentes incisivos, vocês vão observar que ele parece uma lâmina, né? Ele é fino, é como se fosse um machadinho, um teçado. É justamente para que ele consiga cortar o alimento com facilidade. E os molares, que são os dentes bem posterior, eles parecem como se fossem martelos, machados, né? Mais alargados na base, para que haja o quê? A trituração desse alimento. Os dentes da frente cortam e os de trás vão amassar o alimento todo para que ele tenha uma consistência mais pastosa. Todos os músculos da mandíbula, em conjunto, conseguem aproximar os dentes com força de até 25 quilos nos dentes frontais e 91 quilos nos dentes molares, para vocês observarem a força que possui a mordida, a mastigação. Né? Graças a Deus que nós temos o controle voluntário desse processo de mastigar, né? De morder. Por isso, gente, que numa criança, ela sempre tende a ferir outra criança porque ela não tem a consciência que é uma mordida, né? É diferente do adulto. O adulto, quando ele morde algo, sei lá, uma pessoa, um braço, alguma coisa,
ele vai causar uma força, mas ele só machuca se ele quiser. Diferente da criança, né, que ela não tem essa consciência. A maioria dos músculos da mastigação, ela vai ser inervada pelo quinto nervo craniano, ok? E o processo de mastigação, ele vai ser controlado lá pelo tronco encefálico. Opa! Fases mecânicas da mastigação. A mastigação, ela possui fases. Ela acontecem desta forma. A incisão, que é o corte, que vai ser pelos dentes da frente, frontais, que são os dentes incisivos. Ele acontece a trituração pelos dentes pré-molares e também pelos molares, tá? Ou seja, diminuir o tamanho desse alimento que foi cortado pelos dentes incisivos. E nessa parte final aqui, que são os dentes molares, quando o alimento está principalmente nos dentes molares, fazendo a trituração, ele passa por um processo de pulverização, porque esses dentes eles estão bem próximo das glândulas salivares que vão ajudar na pulverização desses alimentos para que haja uma melhor trituração pelos dentes, tá? Então, as fases elas acontecem simultaneamente, principalmente na trituração e na pulverização. A pulverização e a trituração ela acontece simultaneamente. A incisão, você pode até interrompê-la, você pode até cortar o alimento e não seguir com o processo de trituração e pulverização. Porque você mastigou, cortou, aí não gostou do sabor, joga fora. Mas a partir do momento em que você começa o processo de mastigação mesmo, que é a trituração, ela acontece simultaneamente uma pulverização para que haja o quê? Ela vai molhar esse alimento, fazer com que ele fique pastoso. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar isso aqui para vocês, tá? Esse vídeo. Observem esse vídeo que ele vai mostrar para nós como é que acontece esse processo de mastigação. Observe que nessa parte, o que está acontecendo? Ele está triturando o alimento. Observem aqui, ó, que essa parte que está brilhando é a saliva, ou seja, é a pulverização que ocorre nessa fase da mastigação. Olha aqui, ó, cheio de saliva. Olha aqui a movimentação jogando de um lado para o outro para que haja uma mastigação adequada entre as duas partes da boca. Olha aqui a alimentação. Desculpa, a saliva. Observar rapidamente
que nessa imagem, quando ele coloca o alimento, ele sempre vai colocar o alimento nos dentes incisivos, justamente porque ele é um processo muito natural que vai segurar e cortar para poder transferir para a região mais inferior da boca para haver a mastigação. E aqui eu vou encerrar, tá, gente, mais esse vídeo, para que ele não fique muito grande.